Bom dia! Bora ler a Bíblia? Mais um dia aqui para adorarmos e glorificarmos a Deus através desse momento de reflexão, leitura, reflexão e aplicação das Escrituras. Hoje, lendo Apocalipse, capítulo 14, vamos falar sobre o Cântico dos 144.000. Qual o simbolismo desse capítulo para cada um de nós e qual a importância deste capítulo do livro de Apocalipse, o livro das revelações, para mim e para você? Bom, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus mais um dia e bendizê-lo por tudo que ele tem feito por nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos por mais um dia e queremos te louvar porque podemos estar aqui reunidos para te agradecer e para te bendizer. Abençoa todas as pessoas conectadas agora na Rede 316, no Bora Ler a Bíblia, e cada um desses canais seja, ó Deus, veículo da bênção para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Que a tua graça esteja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, você que está chegando no nosso canal, está vendo aí, até acompanhando, né, a nossa playlist de Apocalipse, o nosso estudo sobre Apocalipse. Convido você que não é inscrito no canal, o botão está aqui, ó, aqui embaixo, inscrever-se. Inscreva-se, acione o sininho da notificação, tá? Que nós vamos estar aqui todo dia, 6h10 da manhã, bem cedinho, numa live, estudando e aplicando a palavra de Deus. Estamos num tempo maravilhoso de estudo com relação a Apocalipse. E hoje nós vamos ler o capítulo 14. Então pega a sua Bíblia, pega a versão da sua Bíblia e nós vamos ler. Eu vou ler aqui na versão Almeida atualizada, no aplicativo YouVersion. Então, quero louvar a Deus por você estar aqui comigo, tá? Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como som de muitas águas, com o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada.
Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então, outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque em suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra e ajuntou os cachos da sua videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Louvado seja o nome do Senhor, por mais um capítulo que nós lemos das Escrituras. A Bíblia, aqui em Apocalipse, ela faz narrativa de algumas questões muito interessantes. E aqui, ela narra o Cordeiro em pé, e essa visão dos 144 mil cantando um cântico. E é interessante dizer que no capítulo 13 nós temos as bestas e as perseguições. No capítulo 14 nós temos a segurança da igreja, que está debaixo da proteção do Cordeiro. Nós vivemos aqui no Apocalipse um consolo, um capítulo com consolo, um outro capítulo com imagens assustadoras. Mas é assim mesmo, a visão de João em Apocalipse, a visão de revelação, ela traz, toda a literatura apocalíptica traz essas questões, né, que trazem consolo aos leitores e que trazem também temor aos leitores, se assim posso dizer. No versículo 1, o texto vai dizer que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. É no Monte Sião onde Deus reina. É no Monte Sião onde nós vamos ver todas as questões relacionadas ao reinado, desde Davi até o próprio Senhor Jesus, caminhando nesse monte. E mesmo com esse momento onde a igreja está sofrendo, o Senhor reina, e reina no seu monte. Os versículos 4 e 5, eles trazem uma perspectiva sobre aqueles que não se macularam, né? São virgens e nunca mentiram. São aqueles fiéis ao Senhor, que não se prostituíram, né, com a besta e nem adoraram a besta. A questão da castidade aqui não é de serem virgens sexualmente, mas de não terem adorado a besta, né? Aqui a gente percebe, olhando para o capítulo 13, a indicação de um culto de fidelidade e uma busca de fidelidade a Deus. A mentira aqui, no versículo 4 e no versículo 5, é idolatria. O versículo 5 diz: e não se achou mentira em sua boca, não tem mácula. São aqueles que adoram a Deus de verdade, que não se prostituíram, que não foram marcados com a marca da besta. Estes são aqueles que cantam diante do Senhor. Só eles podiam cantar, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E esse número 144 mil, você pode ver na nossa playlist, nós estamos explicando esse número aqui no estudo sobre Apocalipse, e ele simboliza a igreja do Senhor, simboliza os salvos. Não é que os salvos são só 144 mil, a gente explica lá no capítulo afim, né? E aí o texto continua, nós vamos ver no versículo 6, que há outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele. Veja bem, esse capítulo, ele traz para a gente uma perspectiva dos 144 mil cantando um cântico que só eles podiam e só eles sabiam, e agora um anjo dizendo: temei a Deus e deem glória a Ele. Essa figura de todo esse ambiente do capítulo 14 é uma figura de culto, de adoração, de celebração. Aqui, especificamente, de anunciar as boas novas, o evangelho. Esse evangelho aqui que implica àqueles que não aceitam em julgamento. É melhor dar glória e reconhecer a grandeza de Deus do que ser
condenado por este Deus que também é juiz. Então, quando João fala isso, ele fala dentro de uma perspectiva de que se os homens daquela época, da sua época, derem louvor e adoração ao imperador, eles estarão deixando de adorar o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro é muito mais do que um império romano. Aqueles que o adoram devem o adorar em toda a nação, toda a terra, toda a tribo, toda tribo, toda língua e todo povo. É assim que nós vemos a perspectiva da adoração aqui no capítulo 14. No versículo 8, nós já vamos ver outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor de sua prostituição. Quer dizer, essa figura da Babilônia era uma figura que desviava o homem de Deus. A procura aqui, né, dessa grande Babilônia, é a procura sobre poder, por poder. E aqui o capítulo 14 vai dizer que todo poder é de Deus. O Egito quis dominar o mundo, os assírios, a Babilônia, a Grécia, a Roma, eles estão todos interligados, esses impérios estão todos interligados querendo dominar o mundo. Mas há um domínio só, o reino de Deus. O reino dos homens, insignificante, aqui no capítulo 14 e para a gente também. Mas o reino de Deus é eterno. Nós vamos encontrar no versículo 10. Também ele beberá do vinho do furor de Deus. Se alguém adora a besta e a sua imagem, versículo 9, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Que perspectiva é essa, né? Que imagem é essa? Esse também beberá. Assim como a Babilônia deu a beber a sua ira aos povos, quer dizer, conquistava com ira e mostrava seu poder, a perseguição religiosa, a opressão era muito forte, assim também a Babilônia vai experimentar a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. E o sofrimento deles, diz o versículo 11, será para todo sempre. A ira de Deus irá se manifestar pela eternidade para todo sempre, segundo o versículo 11. A fumaça de seu tormento sobe para todo sempre. É o que está escrito. E aí vem um versículo que é muito comentado, muito falado, lido em cultos fúnebres, que é o versículo 13. E aqui, bem aqui, nessa explicação, nesse contexto do capítulo 14, nós vamos encontrar como ele se aplica àqueles que morrem e são perseguidos pelo Senhor. Versículo 13 diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que obras são essas? São obras de testemunho, de martírio, de morrer testemunhando por Jesus, testemunhando da sua fé. A grande diferença que nós vamos ver aqui é que os mortos pela perseguição, fiéis a Deus, os bem-aventurados, aqui são aqueles que sofrem perseguição e martírio. E a questão que nós vemos é que para muitos morrer é uma tristeza, mas aqueles que morrem por amor a Cristo são chamados, no versículo 13, de bem-aventurados. Em toda essa perseguição desses personagens maléficos, a besta, o anticristo, o dragão, a serpente que vai perseguir a igreja com poder político e econômico, como diz aqui a visão de Apocalipse, a visão de João, como já acontecia no Império Romano, aqueles que sofrem por isso são chamados de bem-aventurados. E aí, toda essa perspectiva de morte muda no versículo 14. Porque vem a colheita do fim dos tempos. Olhei e eis uma nuvem branca sentada sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O poderio de Deus, a glória de Deus, o reinado simbolizado pela coroa, né, é enfatizado aqui com um papel de juiz, porque ele veio com uma foice afiada na mão. E o versículo 15 vai dizer: Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Ergue sua foice e comece a colher. A colheita do juízo de Deus. Essa colheita tem a ver com o julgamento que se descreve no versículo 19. Mas passar a foice é uma figura veterotestamentária.
Lá em Oséias 6:11, Jeremias 51:33, nós vamos encontrar essa figura de passar a foice, e passar a foice é limpar, é cortar aquilo que não presta. E aqui nós vamos ver o julgamento divino no Antigo Testamento, mas o julgamento nos últimos tempos, no versículo 19. Olha o que o versículo 19 diz. Então hoje passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. E no lagar da ira de Deus, o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos. Só para mostrar como esse ato de juízo, o lagar foi pisado e o julgamento forte, sangrento, é estabelecido por aquele que vem sobre as nuvens e está sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, com coroa de ouro, mas com uma foice afiada. Algumas questões nesse capítulo me chamam a atenção, e eu quero comentar duas delas, muito próprias para o nosso tempo. Primeira questão é falar que Deus é amor, e o amor de Deus não vai machucar ninguém. Bom, a palavra machucar, ela é uma palavra amena, quando nós lemos o capítulo 14 e observamos o juízo de Deus. A questão não é se Deus nos ama ou não nos ama. Isso é indiscutível nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está nos mostrando o seu amor. A questão é que Ele nos ama tanto que a sua justiça se manifesta em nós. A Bíblia vai nos ensinar que o Senhor mandou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que somos pecadores, que há uma justiça de Deus e que há também um juízo de Deus. O juízo de Deus manifestado aqui nesse capítulo pelo próprio Senhor Jesus, que desce sobre as nuvens com coroa de ouro, mas com a foice na mão, para manifestar a sua justiça, para manifestar o seu juízo. Deus nos ama, por isso nos repreende. Nós falamos isso aqui em Apocalipse, em um dos capítulos. E essa perspectiva de que Deus é amor e unicamente amor e graça faz com que as pessoas descansem de obedecer a Deus, de olhar para a sua palavra e de engrandecer o seu nome. O Senhor quer que a gente vigie, que a gente preste atenção no mal que está ao nosso redor, aqui desenhado, ilustrado, mostrado pelas figuras do dragão, pelas figuras da serpente, pela figura da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, do poder político, do poder econômico, do poder religioso, contrário, anticristo. Ele quer que a gente vigie, mas ele quer que a gente permaneça fiel. Fiel a ele, sem se macular, sem se prostituir com a adoração que a besta vai exigir. E aqui vem o segundo assunto, a polarização com relação à adoração. Os adoradores de Deus e os adoradores da besta. O tema central desse capítulo, que já encaminha o final do livro de Apocalipse, é a adoração. E a adoração está desde o começo da Bíblia. Desde quando Caim matou Abel, porque Deus recebeu a adoração de Abel e não a adoração de Caim. Desde quando Elias lutou contra os profetas de Baal e no holocausto o Senhor mandou fogo do céu. Desde quando os amigos de Daniel não se dobraram, não se ajoelharam diante da estátua que o imperador mandou fazer. Desde quando Jesus foi tentado para adorar o diabo, o enganador, o inimigo de nossas almas, quando ele prometeu todos os reinos da terra. A adoração é algo importante e que nos últimos dias nós vamos observar quem adora de verdade a Deus. Nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam sobre a adoração. E há uma preocupação de Deus com relação a isso. Por vezes, nós pensamos que idolatria e adoração tem a ver somente com imagens, esculturas, tem a ver somente com questões que são religiosas. Mas existem outros ídolos, ídolos do coração, ídolos que nós mesmos erigimos na nossa vida e nós passamos a amar mais do que a Deus. Às vezes amamos mais o dinheiro, amamos mais o prazer, amamos mais o nosso trabalho, os nossos estudos, amamos mais alguém da nossa família do que amamos a Deus. Deus
olhando de Gênesis até Apocalipse, mostra que ele requer que é somente a ele adoremos. Todo o trono de Deus mostrado por João na sua visão mostra adoração. 4 seres viventes, os 24 anciãos, as miríades e miríades de anjos, todos eles diante do Senhor adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O profeta Isaías, ao ver o trono de Deus, na sua visão do capítulo 6, ele diz: eu sou um homem impuro que habito numa terra de homens de lábios impuros, de impuros lábios. Mas os olhos dele viram o trono de Deus. E o anjo vem para queimar a sua boca, para purificar os seus lábios. Todas essas figuras bíblicas, sobretudo a do capítulo 14 aqui, que nós encontramos a adoração ao Cordeiro, a adoração ao Senhor, e esse Cordeiro que está diante de nós, nos trazendo segurança, diante do Monte Sião, ele é para nós o motivo da adoração verdadeira. Toda e qualquer adoração contrária, fora de Jesus, o Messias, é idolatria. Por isso, nos últimos dias, quando o anticristo, quando o falso profeta, quando a besta estiverem erigindo um altar para adorarmos a eles, ou pelo menos ao símbolo deles no aspecto do poder que eles vão exercer, nós estejamos atentos para adorar somente a Deus. E como o próprio Senhor Jesus respondeu a Satanás: somente a teu Deus adorarás. Este é o Bora Ler a Bíblia de hoje, que Deus lhe abençoe. Hoje foi gravado, eu sei que você percebeu, porque eu estou em viagem para a comemoração de um ano da Rede 316. Convido você para dia 21 a gente celebrar com grande alegria o primeiro ano da Rede 316. Que Deus lhe abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Tchau, tchau!